Você está ouvindo o podcast da campanha 2021, 12 Noites Proféticas. Que você seja abençoado por essa palavra. Graças a Pai do Senhor, amém? Aleluias. O ano passado, a gente faz um movimento, uma correria para trazer preleitores de fora. Eu gosto de sentar, de receber, eu amo realmente esse tempo. Quando o pastor fala, é porque eu declaro mesmo, eu visto a camisa, sou de carteirinha, são 12 dias, às vezes com o passar dos anos, alguns se cansam, mas eu amo, não vejo a hora que chega, porque eu amo esses 12 dias assim, e como eu já disse na oração, eu sou agradecida porque a cada ano o Senhor tem mostrado o que representa estar debaixo desse céu. Ontem nós ouvimos uma palavra que disse assim, Jesus não veio para mudar a terra, Jesus veio para mudar o céu. E quando nós entendemos isso, que nós estamos debaixo desse céu, quando o céu se abre sobre as nossas vidas, coisas acontecem, tudo flui melhor e o desejo aumenta. E que seja assim para sempre na minha vida, que seja assim na sua vida, dia após dia. Mas eu gosto de quando vem alguém assim de fora, porque o Espírito Santo é tão tremendo, o Senhor, Ele conhece. Né? Às vezes fala assim, mas você me conhece, está falando isso porque você conhece a minha vida, porque eu te contei. Mas o Senhor, Ele conhece. E às vezes a gente precisa que alguém que não está no nosso convívio venha para falar coisas que está na nossa cara, assim, eu amo. E esse ano, não diferente do ano passado, eu estou aqui nesse altar a princípio, porque, por algum motivo, a preleitora não pôde vir. E eu pensei assim comigo, não quero estar, esse profético é muito power. Eu falei assim, não quero estar. E o Senhor falou uma coisa para mim. Depois daquela palavra de ontem. Tem me alimentado de todas. Mas você não vai estar naquele altar porque a pessoa faltou. Você vai estar naquele altar porque eu te escolhi. Aleluia. E é assim nas nossas vidas. Você não é um zero à esquerda. Você não é um step. Você não é um segundo plano. Você é importante para Deus. E Ele move céus e terras para que aconteça o propósito dEle na sua vida. Aleluias. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre o propósito, a princípio, mas temos um tema para a mensagem dessa noite. Eu falava assim, acho que eu não estou pronta, porque por muitos momentos sou almática. O melancólico às vezes quer gritar. No que predomina, que não é nada melancólico, é colérico, sanguíneo, hemorrágico, tudo mais. Falei assim, vou falar da carne, porque quantas coisas não têm acontecido no nosso meio, no nosso tempo. Que a gente tem ouvido, que a gente tem visto, que a gente tem percebido, que a gente tem sentido, que a gente não tem sentido, nem percebido, nem ouvido. Mas quantas coisas não têm acontecido no nosso tempo. E aí, quando eu falei para o Senhor sobre uma palavra, eu vou viajando conforme eu vou recebendo, o Senhor vai me dando outras, e eu tenho ficado tão feliz assim com isso que o Senhor tem feito. Mas eu falei assim, Senhor, não deixa que eu fale de mim, assim, os meus pensamentos, que a minha alma não cresça. E aí Ele falou assim, fale uma palavra que você recebeu. O que eu vou falar aqui hoje é uma palavra que eu ouvi, que eu recebi. Eu vou compartilhar com vocês nessa noite. Foi assim que o Senhor falou comigo. Eu vou compartilhar com vocês uma palavra que eu recebi. E entendam que é assim que Deus faz. Ele sempre fala, passa, é um canal mesmo. Ele fala com a gente. Tudo que a gente tiver que fazer é primeiro aqui. Mas, para que nós não saiamos do propósito, nós
estamos vivendo os 12 dias proféticos. O que é o profético? É passar aquilo que Deus tem para falar. Isso é o profético. É seu canal, é passar aquilo que Deus tem para falar. Nós somos sacerdotes. Nós levamos para Deus o tempo todo. Né, Senhor, ajuda aquela uma, ovelha, viu? Ajuda aquela uma. Traz de volta. Liberta. A gente leva o tempo todo. E quando a gente fala de profético, a gente traz aquilo que Deus deseja fazer através de nós, para o povo. E quando a gente fala de apostólico, a gente fala de algo desbravador. E é sobre uma pessoa apostólica que nós vamos falar nessa noite. Jesus nem tinha vindo encarnado, mas ele já era um apóstolo. E nós precisamos estar atentos para ouvir essa voz. Em todo o tempo, nós precisamos estar atentos para ouvir essa voz. Nós nos distraímos com os barulhos, com a internet, com tantos atrativos. Mas nós só precisamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Nós temos um tema. O tema é assim: obediência para um mover extravagante. Quando nós vivemos o profético, a gente vive o sobrenatural. Todos os personagens da Bíblia que você olhar, você vai ver coisas sobrenaturais. Mas viver os sobrenaturais é estar sujeito ao contra-ataque. Se coloque em pé, nós vamos ler uma passagem que está no livro de Números 14. Viver o sobrenatural é estar sujeito a contra-ataques. E o povo de Deus, depois que saiu do Egito, eles começaram a caminhar rumo à terra, uma terra real. Eles começaram a caminhar em direção a uma terra real. Um caminho curtinho. E eles caminharam por quantos anos? 40 anos. Por conta do quê? Nós vamos entender sobre isso. Quem achou, dê um aleluia. Glória a Deus. Ser profético é se manifestar, meu irmão. É dizer haja. É exaltar o nome do Senhor. Existe uma diferença entre a presença de Deus e a manifestação da presença de Deus. Existe uma diferença também entre você estar aqui e você se manifestar aqui neste lugar. Ai, mas eu não grito. Ai, mas para que barulho. Até o Senhor bradou. Até o Senhor bradou. Por que você tem que ficar igual um poste? Nós estamos falando de profético. Nós estamos falando de mover. Nós estamos falando de sobrenatural, de viver o extraordinário. Nós estamos falando aqui de algo que você, acreditando ou não, você está inserido. Vamos colocar em pé, reverência a palavra do Senhor. Números 14 diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo
boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não quererá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Amém? Pode se sentar. Vamos comigo aqui. O povo estava caminhando rumo a essa terra real, essa terra prometida. Até que o líder, Moisés, chamou, levantou, convocou os 12 espias para fazer o quê? Espiar a tal terra. Vão até lá, ver como essa terra é. A terra era real. A terra era real. Trouxeram cachos de uva gigante. A terra era real. Eles viram aquilo que era uma promessa com seus próprios olhos. Mas o que aconteceu? De 12 homens que foram visitar, sondar aquele território, 10 voltaram com a má notícia. Eles diziam: lá tem gigantes, nós somos como gafanhotos diante daqueles homens. Nós vamos morrer, nós vamos perecer. Aqui, por que não nos deixou no Egito com nossa família para morrermos lá? Eles voltaram cheio de más notícias. Daquilo que era real, daquilo que o Senhor tinha prometido. 10 homens. 10 homens que não eram qualquer homens. Eles eram homens das tribos, eles eram selecionados, eles eram príncipes, eles não eram qualquer homens. Eles eram pessoas capacitadas, líderes, escolhidos a dedos para aquela missão. Só que perderam a oportunidade. Nós no mundo secular, nós amamos essa palavra oportunidade. É a oportunidade de emprego, é a oportunidade de crescimento na empresa, é a oportunidade de conquistar aquela pessoa, cush, é a oportunidade de comprar, de ter, de crescer, de consumir, é a oportunidade, a oportunidade. Mas no mundo espiritual, está repleto de oportunidades. Está repleto de oportunidades. E essas oportunidades da terra são para nós que somos filhos de Deus? Sim. São para nós? Sim. Mas as do céu são para nós também. E existe um céu que é real. Jesus está voltando. E às vezes nós ficamos com esse povo do Egito, esse povo de Israel, que saiu de lá, caminhando, e não cremos na promessa. Não cremos na promessa que existe um céu que é real, que é para lá que nós vamos, que o Senhor Jesus vai nos receber, que nós vamos cear com Ele, que existem ruas, que existe um trono, que existe um rio. Nós também estamos numa caminhada. Nós também temos uma oportunidade que vai trazer para cada um de nós
uma herança eterna. Coisas terrenas hoje a gente tem, a ferrugem destrói, coisas consomem, traz decepções. Mas existe uma terra prometida para cada um de nós, eterna, que não passará, onde não haverá lágrima, onde não haverá choro, onde não haverá dor. E aí eu poderia perguntar aqui agora, quantos querem ir para lá? Quantos querem morrer? Não, o mundo vive atemorizado por causa de uma pandemia, de algo que nós não vemos, que traz morte. Porque nós não podemos andar extasiado por algo que nós não vemos, mas que traz vida abundante. Eles perderam a oportunidade, mas Josué e Caleb agarraram. Josué e Caleb. Eu quero falar do Caleb. Nós sempre falamos de Caleb porque nós nos lembramos de Josué. Caleb tem uma participação muito especial aqui. E às vezes nós nos sentimos assim também, a sombra de alguém, a sombra do outro. Você tem uma participação muito especial aqui. Você tem uma participação muito especial aqui. Você tem uma participação muito especial aqui. Aleluia, glória a Deus. Nada é por acaso. Caleb. Não sei se alguém aqui já pesquisou. O nome Caleb quer dizer cachorro. Cão. Ninguém gosta de ser comparado ao cachorro, a um cão. Mas quando nós olhamos as características de um cachorro, né? Dizem que o cachorro é o melhor amigo do... É Jesus, gente, mas dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem. Mas quando nós olhamos, por exemplo, eu estudei lá uns anos lá na Praça da Sé, e a gente encontrava com as pessoas que estão em situação de rua, elas estavam lá caídas, arrasadas, mas muitas tinham por perto um cachorro. E às vezes eles não estavam mais perto da igreja, eles estavam lá perto da 25. Quem que estava lá? O Bob, estava lá, o cachorro. Estava lá. Ele tem essa característica de fidelidade. E a gente pode ver isso na vida de Caleb. Essa fidelidade. Quando nós falamos de profético, falamos de mover, falamos de sobrenatural, que falamos que podemos ter contra-ataque. Quem aqui levaria um cachorro para a guerra? Quando a gente pensa em guerra, a gente pensa em quê? No bicho. A pastora Priscila, ela escreveu um livro que fala assim, o reino de Deus é animal. E aí lá dentro ela fala de fala da águia, fala do cavalo, fala de vários animais. Mas quando a gente pensa em guerra, a gente pensa em cavalo, pensa em... que mais, gente, que poderia levar para a guerra? Menos um cachorro. A gente não pensa em levar um cachorro para a guerra. Mas nós vamos entender aqui que o Senhor, do pouco, Ele faz muito. Do improvável, Ele faz o provável, o sobrenatural. Ele é tremendo. Caleb quer dizer cachorro. E lá no versículo, um pouquinho mais para frente, 24, esse mesmo Caleb, que tem como o significado do nome cachorro, o Senhor fala assim: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou. Tem tradução que fala assim: Caleb tinha um espírito
diferente. Animal! Para quem falou animal? Animal! Caleb tinha um espírito diferente. O que é ter um espírito diferente? É ser sensível ao Senhor. Caleb foi sensível ao Senhor. Voltaram 10 pessoas, 10 líderes, 10 príncipes, com má notícia. Acabaram de ver uma terra linda e não conseguiram ver o concretizar da promessa do Senhor. Eles só viam amorreu, malequitas, filisteus, cananeus, só enxergavam essas coisas. Só olhava para o prédio e viu um prédio bem grande. Eles não conseguiram subir naquele prédio e olhar lá embaixo e ver tudo pequenininho. E às vezes nós fazemos isso também. A gente sai de um louvor tremendo. A gente coloca o pé aqui embaixo, coloca o pé ali na porta. Eu não vou nem falar quando a gente chega na nossa casa. A gente já está com a má notícia. A gente já está com a má notícia. A gente não consegue chegar e falar para aquele que ficou: nossa, o louvor foi tremendo, a palavra foi assim. Deus falou tal coisa. Nossa, tinha uma promessa concretizada. Às vezes nós falamos assim: a minha igreja é profética, a minha igreja é do reteté, a minha igreja é não sei o quê. Todo aquele que vive essa palavra aqui é profético, porque a palavra ela é profética. Todo aquele que vive essa palavra aqui é pentecostal, porque a palavra ela é espírito. Então, não se exclua dos títulos. Se incluem todos. Você é do reteté? Sou do reteté. Você é da... Sou. Eu sou de Deus, eu sou de Jesus. E Caleb, ele reconhecia quem ele era. Ele era sensível ao coração do Senhor. E ser sensível ao coração do Senhor é ser sensível ao coração do líder. Porque é o Senhor quem delibera na vida do líder. E nós, muitas vezes, conseguimos fazer essa separação. Eu amo a Deus, mas não amo o líder. Eu honro a Deus, mas não honro o líder. Existem os princípios da honra. Ai, mas quem que nós devemos honrar? Nós devemos honrar em primeiro lugar a Deus, sem sombra de dúvida. Mas existem algumas coisas, alguns princípios que andam juntos, entrelaçados. Em primeiro lugar, nós devemos amar a Deus, mas depois nós devemos honrar aquele que o Senhor colocou como líder na nossa vida. Nós devemos honrar. E depois nós devemos honrar também os da nossa casa. Porque às vezes eu honro a Deus, eu honro o líder, mas chego na minha casa, ponho a comida aí, mulher. Né? Aqui em casa, aqui na igreja, eu trago uma aguinha, mas chega lá em casa, vai pegar, você não é aleijado. Nós devemos honrar, nos servir, honrar no agrado, honrar com as palavras, honrar com comportamento, honrar com postura. O que acontecia ali? O povo veio, como quem diz assim: o Senhor me mandou para aquele lugar, meu líder. Mas aquele lugar é assim, assim, assado. A gente deveria ter feito diferente. Uma coisa que eu aprendi, não que eu nunca tivesse ouvido, mas que eu aprendi. Às vezes a gente ouve, mas a gente não aprende. Às vezes a gente vê, mas não enxerga, escuta, mas não ouve. Uma coisa que eu aprendi, que a visão, ela passa primeiro pela vida do seu líder. A visão, ela passa primeiro pela vida do seu líder. Paula de Cássia,
Eu falo aqui para vocês, não tenho. Outro dia mesmo, cheguei com o apóstolo com uma notícia. O apóstolo falou assim: já que você tomou essa decisão, eu e o Cato falamos assim: não tem decisão tomada aqui não, apóstolo. O Senhor é o nosso Pai. Ele sabia isso, ele conhece minha estrutura, ele conhece os meus chiliques, ele conhece meus momentos de esparramo. Eu não estou falando nada que eu não sou, nada que eu não fiz. Falei assim: o Senhor é o nosso Pai. Se o Senhor não disser o sim, nada que muda não. Nada que muda não. E é assim, gente. Eu estou falando de minha estrutura, porque às vezes eu até me esparramo, eu posso até ficar irada. Mas a honra tem que ser dada ao sacerdote. Tem que passar por ele. Não dá para viver o profético sobrenatural sem obedecer, sem reconhecer. O céu era perfeito, mais perfeito como aquela terra prometida. Só que para Lúcifer não estava bom. Não estava bom. E o que ele fez? Ele começou a contaminar, começou a contaminar, querendo ser mais que Deus. Não é assim que tem que ser feito. Poderia ser assim, você poderia fazer isso, você poderia fazer aquilo. Né? Ele era um líder, um príncipe. Mas começou a contaminar. Eu falava esses dias que eu sou um tanto crítica. Mas eu falei assim, e o Senhor sabe do meu coração. Eu falei: Senhor, não me deixe chegar no ponto de contaminar. Eu sou uma princesa, mas nós vimos aqui que os príncipes estavam contaminando todo aquele povo com uma notícia. E às vezes a gente, em vez de trazer a boa nova de Cristo, a gente contamina. Porque é isso, porque é aquilo, porque a cor é branca, porque a cor é preta. Porque tiraram de mim. Todos nós somos filhos, todos nós temos a oportunidade. Outro dia o apóstolo já falou assim: começa o culto lá para mim, vai lá fazer o que você gosta. Outro dia eu falei para ele, falei assim: apóstolo, não é que eu gosto assim, deixa eu começar. Não é que eu gosto assim, eu me tremo. Eu falei assim: gente, se ele falar para estender mão por mais um aniversariante, eu vou ter um ataque epilético aqui, porque hoje justamente ele resolveu quebrar o protocolo, eu estou me tremendo toda. E ele não passa logo essa oportunidade. Mais uma coisa eu decidi na minha vida: que se a porta abrir, eu vou entrar. Se a oportunidade surgir para mim, eu não vou dizer não. Então se fala assim para mim, não é combinadinho isso. Mas ela chega e fala assim: pastora, começa o culto. Começo. E posso estar toda melada, mas eu chego aqui e eu falo assim: é para o meu Deus. Ai, vai pregar. Ai, eu não tenho palavra, eu não sei pregar. Gente, olha o que Deus fez comigo. Se você não tem um versículo decorado aqui, fala o que Deus fez na sua vida. Mas não perca a oportunidade. Você tem a oportunidade de exaltar o nome do Senhor. Ou você tem a oportunidade de ser um agente de Lúcifer. Porque o contrário de obediência é a rebeldia, a desobediência. Não tem meio termo. O contrário da obediência é a desobediência. E nós somos príncipes e muitas vezes ficamos passando o final de semana na casa de Satanás. Dura sim, mas é uma realidade. Por quê? Porque murmuramos, não levamos a boa nova, perdemos a oportunidade de engrandecer o nome do Senhor, de ser um agente profético dessa nova geração, e murmuramos. Então, tipo assim, você pode até se entristecer, mas você, como disse aqui no começo do culto, coloca a sua alma no lugar. Diga para ela, Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor. Não te esqueça de nenhum dos benefícios.
Não esqueça, não esqueça, não esqueça. Ela quer esquecer. Tudo que você fizer, não se compara à grandeza do Senhor. Tudo que você tiver, não se compara àquilo que Ele pode te dar. E tudo que você acha que é, não se compara àquilo que realmente é. E às vezes as pessoas olham assim, mas de novo o sapato do ano passado. Gente, o Senhor tem dado vestes novas. E às vezes a gente não consegue enxergar. Caleb, ele era um desbravador. Por isso que eu falei aqui que eu ia falar de um cara que já era apostólico. Mesmo antes do Senhor levantar apóstolo. Ele era um desbravador, não tinha jeito. O que o apóstolo faz? Tem uma mata ali, uma floresta. Ele vai lá como se estivesse com uma escavadeira e encontra um caminho. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Eu cheguei para o apóstolo, não tinha que ser assim. Porque hoje mesmo eu já falei para ele, só quer me matar. O apóstolo chega com uma palavra, e vai abrir na clareira, E Caleb, ele foi um desbravador daquele tempo. E não é à toa que o Senhor falou que ele entraria. Por que ele entraria? Porque ele tinha um espírito diferente. Ter um espírito diferente é ser sensível às coisas do céu. É ter os olhos abertos para as coisas lá do alto. Não abra mão daquilo que Deus te deu por herança, por conta dos inimigos. Por conta dos inimigos, sim. Ai, mas é meu parente, é meu irmão, eu amo tanto. Mas se não traz boa nova, é inimigo de Deus. É inimigo de Deus, murmuradores. Não perca a sua herança. E vai contaminando, e vai contaminando, e vai contaminando. Não perca a sua passagem para a terra prometida por conta dos inimigos. Aleluias. E às vezes você fala assim, mas eu tenho uma ausência, eu estou carente. Às vezes a gente já recebe uma mensagem e fala assim, estou carente de pastor. Às vezes fala assim, você pode ter até uma ausência. O que é ausência? Vamos lá. Igualzinho eu ouvi. Eu tenho aqui no altar uma geladeira? Eu tenho aqui no altar uma televisão? Eu tenho aqui no altar um sofá? Mas tem uma ausência dessas coisas. Agora, ausência é diferente de indigência. Nós acabamos de falar agora das pessoas em situação de rua. Indigência é falta, é não poder, é não ter condições de ter aquilo. Você pode até ter uma ausência, mas você não tem falta. Eu não tenho a geladeira, mas eu tenho a aguinha aqui. Eu não tenho o sofá, mas eu tenho o Lucas aqui, dá um dó. Eu posso até ter ausência, mas eu não tenho falta. Você pode até ter ausência, mas você não tem falta. Quando temos um espírito diferente, não precisamos nos defender. Lá no livro de Romanos, nós encontramos várias palavras, várias armas, para que nós possamos agir profeticamente. E a obediência, ela precisa fazer parte desse nosso agir, porque nós somos filhos. A palavra fala que Caleb, filho de Jefoné, como é o nome do homem? Qual é o nome do homem? Jefoné. Caleb, filho de Jefoné. Ele tinha uma referência. Sabe o que quer dizer Caleb em hebraico? Eu não sei falar muito não. Perdi a folha aqui, mas eu quero falar com vocês. Caleb não, cachorro. Perdi a folha. Caleb em hebraico quer dizer Kelev. Eu acho que é assim que fala. Kelev. Não, cachorro quer dizer Kelev. Caleb quer dizer
Cachorro. Cachorro quer dizer Kelev. Kelev quer dizer assim, ó, conforme, leve o coração. Então aquilo, gente, que às vezes parece que não é. Ai, Caleb, cachorro. Ai, quem quer cachorro? Até os cachorros comem migalha. O que é comparado ao cachorro? Nem vai para a guerra. Vai para a guerra sim. Existe uma atuação maligna chamada Jezabel. Lá no livro de Reis a gente escuta falar sobre ela. Que levantou idolatria, que se levantou contra a voz, querendo calar a voz profética, matar os profetas, acabar com tudo. O que aconteceu com Jezabel? Morreu. E quem comeu as unhas dela? Não, as unhas não, só ficou as unhas, porque todo o restante quem comeu? Os cães. Então o cachorro vai ou não vai para a guerra? Aleluia. Se coloque em pé, eu quero declarar uma coisa com você. Nos acompanhe também através das mídias sociais. @IAURP.